Outro dia eu tava conversando com uns amigos e eu tava falando assim, que eu queria ser uma pessoa rica, mas tão rica, daquelas que não tem nem medo de ir em leilão e se mexer. Por causa do meu trabalho como jornalista, eu já tive que ir a muitos leilões, cobrir. Então assim, teve um que eu fui que tava o Ike Batista, o Lula, o Neymar, Sabrina Sato, todas as celebridades. Eles todos lá assim, não, que não sei o que, não, fulano, vou chamar o garçom. Amor, eu na minha mesa, eu não conseguia nem pensar em chamar o garçom. Eu não conseguia nem me mexer, assim, de medo de alguém achar que eu tava dando um lance. Uma das coisas que estava sendo leiloada, se eu não me engano, era um capacete do Ayrton Senna. E eu ficava pensando assim, gente, eu não tenho dinheiro nem para comprar um capacete normal, que dirá um do Ayrton Senna num leilão. De tanto a gente ficar falando dessa história, a gente começou a conversar, eu e os meus amigos do Rio, sobre medos da classe média. Foi aí de onde nasceu a ideia de fazer esse vídeo, de fazer essa lista dos 10 medos da classe média, os 10 grandes medos. E os medos bem-humorados, tá? Não vale medo preconceituoso, tal, isso tudo tá fora. O segundo também tem a ver com dinheiro. Como, aliás, quase 100% dos medos da classe média tem a ver com dinheiro ou constrangimento, ou as duas coisas. Esse especificamente, é um medo que para sempre vai me assolar, que é de você estar numa loja, você vê uma coisa que você acha assim, mas eu tô achando um pouco cara, e você não vai ter tempo de pesquisar. Então você compra, e aí na loja seguinte você encontra aquele negócio por um preço muito mais baixo. E dá vontade de, assim, matar a pessoa que acabou de te vender, ou dá vontade de se matar, de fazer alguma coisa, mas dá muita raiva. Vamos pro número 3. Que é ainda na seara do dinheiro, que é assim, aquele momento entre você digitar a senha e aparecer transação autorizada. Naquele momento, são os segundos que passam mais devagar na sua vida. É mais devagar do que quando você está na esteira, correndo, e você quer que passe logo o tempo para acabar. Eu acho até que aquele filtro do Instagram, que faz tan, taran, foi inventado para esse momento. Uma vez eu ia trabalhar num emprego novo, e aí eu fui numa loja comprar um monte de roupa, né? Assim, de sapato, e eu escolhendo assim, quero esse, quero aquele não sei o quê. Pra você ver como faz tempo isso. Eu ia pagar com vários cheques, eu ia fazer crediário. What? Só quem já fez crediário sabe o pânico que é. Porque você tem que comprovar 1000 coisas, não sei o quê. E aí eu comprei lá, escolhi assim, um monte de sapato. O vendedor felicíssimo. E na hora H, meu crediário não foi aprovado, porque o meu nome estava sujo. Agora você veja a humilhação minha, por esse lado, porque eu nem sequer sabia que estava. E estava sujo porque eu tinha gastado um monte mesmo. Porque eu vivia como se o cheque especial fosse parte do meu salário. E além de tudo, o quão chato ficou pro coitado do vendedor, que gastou um monte de tempo e um monte de trabalho me atendendo, tava crente que ia ganhar uma comissão e ficou a ver navios. É aquele tipo de situação que eu nunca sei como reagir. E, aliás, se você sabe, se você tem maneiras originais de reagir, por favor, me conte aqui nos comentários, que acho que pode virar um serviço de utilidade pública, não só pra mim, né? Pra todo mundo que tem esse pânico. Número 4. Sabe quando você vai numa loja que é de coisa cara e frágil? É parecido com o medo lá do leilão. É aquele medo de você se mexer. Você fala assim, é ali, pá, quebrar uma coisa. É ali, quebrar outra coisa. Enfim. Loja de cristal, por exemplo. Você vai ter que entrar numa... Eu nem entro. Sempre que possível, eu não entro. Mas, quando tem que entrar, eu nem mexo no celular. Que é pra não ter perigo de quebrar nada. Porque pense no prejuízo. Esse medo número 5, meu querido, minha querida, é o que eu chamo de a síndrome de Pretty Woman. Sabe no filme Uma Linda Mulher? Não é Pretty Woman, né? É pretencioso demais falar assim, mas enfim. Naquele filme tem uma cena que uma mulher distrata ela, aí ela vai numa outra loja e volta com uma cheia de compras. Todo mundo que já foi pobre um dia sonhou em fazer isso para se vingar de uma vendedora. E o medo que eu vou falar agora, que não é exatamente um medo, é mais uma coisa de orgulho e raiva, é de a vendedora achar que você não tem cara de quem compra naquela loja. Dá um ódio quando acontece isso com você, mas um ódio. E a minha reação sempre foi de falar assim, não, mas eu preciso provar para ela que eu posso comprar. Big mistake. Big. Huge.
I have to go shopping now. Ainda que, na verdade, ela tivesse razão de achar que eu não tinha dinheiro pra comprar ali, porque talvez eu não tivesse. Uma história muito boa que tem a ver com esse item foi com a Zilu Camargo. Ela me contou uma vez, numa das matérias que eu fiz com ela, assim, nos bastidores, tá? Ela contou que ela foi numa loja, na antiga das Lu, e a vendedora olhou pra cara dela assim... tipo, meio que dando a entender que ela não era o tipo de público daquela loja. O que, assim, quando você fala Zilu Camargo, obviamente você já não configura mais classe média, né? O dinheiro já tá assim... Mas eu acho que uma vez que você teve esse medo na sua vida, esse medo te persegue pra sempre. Ainda que você virasse o dono da Apple, ou o Elon Musk, lá aquele bilionário tech. E aí ela contou que ela ficou com tanto ódio, que aí ela comprou um monte. Eu só não me lembro se ela tomou a precaução de comprar de outra vendedora que não a que destratou ela. Porque se você compra da vendedora que destratou, na verdade você está beneficiando alguém com a comissão. Um medo que não tem assim a ver com dinheiro, pra gente quebrar esse clima de ganância e consumismo. Aqui em São Paulo é muito comum que a pessoa que assim subiu um tiquinho na vida já compra um carro porque não pode andar de transporte público, o que eu acho uma bobagem. Até porque eu sou carioca e no Rio, classe média anda de ônibus numa boa, que aliás é uma diferença curiosa. Aqui em São Paulo a gente fala o destino e no Rio fala o número do ônibus. Eu demorei muito para me acostumar com isso. Anyway, um medo das pessoas de classe média que pegam ônibus é correr para pegar o busão e ele sair. Com que cara você vai olhar para as pessoas que ficaram acompanhando e torcendo por você nessa sua corrida? Eu tenho uma amiga lá do Rio, Alexandra Araújo. Aliás, um beijo para Alexandra, que é uma mulher maravilhosa e incrível, que eu admiro há muito tempo. Ela contou que uma vez ela correu para pegar o ônibus, mas ela ficou tão sem graça de voltar, que aí ela correu, na verdade não correu, né? Na verdade ela andou até o ponto de ônibus seguinte para não ter que voltar e olhar para as pessoas do ônibus, do ponto de ônibus. Ainda na editoria Busão, eu vou deixar um número 6,5 aqui, que é o seguinte, é o medo de ser esquecido pelo ônibus na parada de beira de estrada. Conforme a gente entra na reta final aqui da nossa lista, a gente vai agora para o número 7, a gente começa os itens ligados à divisão de alimentos, por assim dizer. Eu não sei vocês, mas eu tenho pavor se eu tiver com pouco dinheiro e tiver que encontrar uma galera num bar, num restaurante, e aí assim, você senta ali e pede assim, um shopping, ou uma água, ou uma Coca Zero, e assim, um caldinho de feijão, só pra não ficar com um hálito ruim e tal, e pra não ficar chato. E a galera assim, descendo garrafa, descendo porções, e você começa a pensar assim, esses filhos da puta vão querer dividir a conta. O que eu faço? E aí você fica tenso, apavorado, porque você sabe que aí vai dar aquele outro medo que a gente falou lá antes, da transação não autorizada, porque não tem dinheiro na conta. E aí você só respira aliviado quando alguém fala assim, vamos fazer cada um pagando o seu? Gente, isso é como música nos meus ouvidos quando eu tô nessas situações. Mas claro, se todo mundo comeu igual e tal, daí é melhor dividir realmente. O número 8 é uma coisa que felizmente nunca me aconteceu, mas porque eu sou muito cuidadoso. Eu posso perder a minha dignidade na balada, mas eu jamais perdi a minha comida. O número 9, alguém vai casar, você tem que comprar um presente de casamento, mas aí você fica embaçando para comprar, e aí quando você vai comprar só tem ou um garfo de salada, que aí é muito basiquinho para você dar, ou uma coisa muito cara, que aí você fala assim, nem fudendo. E aí você fica naquela situação assim, o que eu vou fazer? E obviamente você compra o garfo de salada e fica chato pra você. Por isso, meu querido, minha querida, quando você receber o convite do casamento, você já corre no site e compra lá uma meia dúzia de copos, que vai fazer presença, vai fazer volume. Isso se os noivos não optarem por receber só o dinheiro da coisa, né? Então, eu acho que eu já até sonhei com esse medo que é o número 10. Que é assim, você ser a única pessoa que tá num lugar com uma roupa diferente da de todo mundo. Que é o medo de errar o dress code do evento.
Sabe, tá todo mundo, todos os outros homens estão de terno e gravata, beleza, e só você tá de smoking. Todo mundo que olha pra você pensa, nossa, que equivocado, nossa, que exagerado. E o outro extremo também é verdadeiro, quando tá todo mundo muito arrumado e você nem tanto. Então assim, estão todas as mulheres de longo e você tá lá de roupinha riponga, sabe? Ou, assim, as amigas falam, ah não, vai todo mundo muito simples, e na hora H tá todo mundo arrumada, menos você. Esses foram os nossos 10 tópicos, eu espero que vocês tenham gostado. O canal tem vídeos novos todas as terças e quintas. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Repasse para os amigos, se não gostar, repasse para os inimigos, como as pessoas do teatro sempre falam, e eu sempre achei o Olhos falarem isso. E olha eu aqui falando de novo, porque viver é pagar a língua.